Somente este ano eu tive a oportunidade de conhecer de perto, com os olhos, as missões jesuíticas do Rio Grande do Sul, às margens do Rio Uruguai. Era um desejo que eu sempre tive, mas que nunca consegui realizar. Eu me aproximei do conhecimento dessas missões quando escrevi o livro A Saga dos Suíços no Brasil. E então fui encontrar neste livro, que está aqui em 2 volumes, História das Missões Orientais do Uruguai, na Biblioteca Frederica Delvais, uma obra de Aurélio Porto, um historiador do Rio Grande do Sul. Eu fui encontrar o nome dos jesuítas suíços que trabalharam nas missões do Uruguai. E então, nesse meu livro, A Saga dos Suíços no Brasil, há uma referência a esses jesuítas suíços. Bem, este ano eu tive a oportunidade de ir até o Rio Grande do Sul e para conhecer Dona Maria de Lourdes Dias de Oliveira, minha companheira atual. Muito bem. E lá ela nunca tinha ido às missões. E fomos juntos, eu e ela. Saímos de Porto Alegre e andamos 8 horas de ônibus para chegar a Santo Ângelo, onde foi um dos pontos em que, dos 7 povos das missões. De lá, nós ingressamos numa excursão que nos levou a São Miguel, onde existem as ruínas melhor preservadas das missões jesuíticas no Uruguai. Aí fomos até lá e eu fiquei realmente deslumbrado. E mais deslumbrado ainda fiquei quando descobri que essas missões do Uruguai estão distinguidas pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Não é, portanto, coisa pouca. As ruínas jesuíticas guaranis em São Miguel das Missões é considerada hoje um dos patrimônios da humanidade no Brasil. Esse livro chama-se Patrimônios da Humanidade no Brasil. Então aqui está, para quem quiser passar os olhos, aqui está uma belíssima foto da fachada da igreja de São Miguel, que era a igreja principal das missões. Pensei que fosse a casa da torre. Não, sim, é o mesmo. É mais ou menos o mesmo. E ao lado disso, muito obrigado, está aqui gravado em madeira a fachada dessa igreja que eu mostrei aqui. Você adquiriu lá, não foi? Não, Isso aqui, claro. não, isso aqui foi comprado lá. Turismo. Vocês sabem fazer também. Uma coisa para levar, que eles não têm nada. Isso mesmo. Aí, naturalmente, eu fui reunindo material acrescentado a esse. Esse aqui é um livro raro. Aqui na Bahia só existe um exemplar, na Biblioteca Delvais. Agora existe um segundo proprietário desse livro, que sou eu. Mandei buscar num sebo em Santos. E está aqui reunido ao lado desse livro um material que eu pude recolher, além desse Patrimônio da Humanidade do Brasil, onde tem um capítulo especial sobre as missões jesuíticas do Uruguai. Esse aqui foi um presente que eu recebi de uma pessoa que eu queria muito bem, que faleceu, que era a antiga diretora do IPAC, Adriana Coelho. Ela foi diretora do IPAC. Bem, chegando lá em São Miguel, eu naturalmente andei colhendo informações e cheguei à conclusão que
eu sabia sobre as missões quase tanto quanto a pessoa encarregada de me receber naquelas missões, em São Miguel. E fiquei muito satisfeito com isso. E mais satisfeito ainda por estar acompanhado de uma gaúcha. Uma garota gaúcha. E foi aí que ela viu que é historiador, porque você foi lá para ensinar a parte do Rio Grande do Sul a ela. Só tem que antes disso, eu já tinha começado a reunir material sobre as missões. Então, por exemplo, aqui tem um livro muito antigo, um livro que foi editado no Rio de Janeiro em 1945 e 51, diga, por um grande folclorista gaúcho que se chamou Augusto Meyer. Aqui é o Guia do Folclore Gaúcho. E então, neste livro, que é organizado em verbetes arrumados em ordem alfabética, tem um lunar de Cepé. Cepé é o nome de um índio guarani. Lunar é uma marca que a pessoa, quando nasce, sai com a marca. E como tem a forma de um crescente, é chamado de lunar. Então, o Augusto Meyer se refere a uma coleção de versos que foram coletados pelo grande folclorista gaúcho Simões Lopes Neto, onde aparece a história do Cepé Tiaraju. Esse Simões Neto é o do Simões, do Getúlio? Não, isso é gaúcho. É um escritor também. Simões Lopes Neto coletou esses versos porque existe dentro do Rio Grande do Sul uma cidade que é chamada de São Cepé. Acontece que na geografia católica não existe nenhum São Cepé. Cepé Tiaraju foi um índio que o povo gaúcho transformou em santo. Ele virou santo sem nunca ter sido canonizado. E existe uma cidade com o nome de São Cepé, no Rio Grande do Sul. Foi reunindo todo esse material que eu olhei e descobri este livro do Mansueto Bernard, que se chama O Primeiro Caudilho Rio-Grandense. Fisionomia do herói missioneiro Cepé Tiaraju. Então eu decidi fazer uma palestra para informar aos meus companheiros nesta academia, de alguma coisa que eu não sabia e aprendi, e que tinha vontade que eles também aprendessem. Mas, pelo que eu vi, estou vendo aqui, tem poucos interessados em aprender alguma coisa nova. Ou então, mais interessados em outras coisas que não o conhecimento histórico. Mas você não quer dar peso aos cristãos aqui, não? Hein? Não quer dar um peso aos cristãos aqui? Tanto estou dando o peso que eu estou fazendo a palestra. Ah, então não diga que não se refere aos que não estão. Cara, eu estou dizendo que eu estou homenageando os presentes com a disposição que eu estou de ler a palestra. Mas lamentando. Não lamento, não. Não, tenho que lamentar, porque essa situação é uma situação lamentável. É uma situação lamentável. Então vamos aos fatos. Antes de chegarmos por via rodoviária a São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, um enorme pórtico anuncia a nossa chegada. Nele acha-se gravada, em língua guarani, Co Ibi Ogueré Iara, frase que reproduz uma outra, a que teria sido dita, segundo a lenda, pelo índio Cepé Tiaraju. Esta terra tem dono. Quando, à frente de sua gente, lutou contra as forças armadas portuguesas e espanholas, então enviadas para forçar a retirada dos padres jesuítas e dos indígenas habitantes das missões que instalaram sobre as terras do oeste da antiga província de São Pedro, hoje formando o estado do Rio Grande do Sul.
À direita, frente a essa monumental portada, encontra-se a estátua do padre Antônio Sepp, S.J., o autor da mais autorizada história dos chamados Sete Povos das Missões. É um livro que se chama Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos. É o livro mais documentado que existe sobre a história das missões. Essas missões surgiram no oeste do atual estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 1626 e 1706. A de São Nicolau, a mais antiga delas. A de São Miguel Arcanjo, fundada em 1632. A de São Luís Gonzaga, em 1673. A de São Francisco de Borja, em 1690. A de São Lourenço Marte, em 1691. A de São João Batista, em 1697. E a de Santo Ângelo Custódio, em 1706. As terras onde foram estabelecidas, nelas reunindo os indígenas locais, pertenciam ao reino de Castela, por força da bula de 4 de maio de 1493 de Alexandre VI, reformada pelo Tratado de Tordesilhas de 7 de junho de 1494. E assim continuaram a ser pertencentes ao reino de Castela até 1750, quando, pelo Tratado de Madrid, passaram a pertencer a Portugal. Em verdade, contudo, nem os governos espanhóis, nem os portugueses demonstraram por elas, durante mais de um século, qualquer tipo de interesse. Constituíam, portanto, esta terra de ninguém, ali tendo chegado, continuavam, portanto, uma terra de ninguém, ali tendo chegado, antes que outros europeus, os jesuítas, que nelas se fixaram, construindo reduções e aldeamentos sobre áreas que hoje participam das terras do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Em 1620, essas terras formavam, contudo, a Capitania del Rei espanhola, também chamada de São Pedro, quando se tornou portuguesa, tendo sido doadas em 1676 aos Correia de Sá, pela coroa portuguesa, que não sabia onde elas ficavam, e vale notar, jamais essas terras foram realmente ocupadas pelos que a receberam. Tendo ele se limitado a ali fundar, às margens do Rio da Prata, na ilha de São Gabriel, no atual Uruguai, a colônia do Sacramento. E a história dessa colônia irá permanecer por muito tempo ligada de perto à história dos sete povos das missões. Foi em 1626, portanto, que os jesuítas ali chegaram, vindos do Paraguai. Conseguiram ser aceitos pelos indígenas da terra, conhecida como a dos Tapi Guarani, sendo 3 os sacerdotes que chegaram até lá: Roque González de Santa Cruz, Juan de Castillo e Alfonso Rodrigues, que foram, no entanto, 2 anos depois, trucidados pelos mesmos índios pelos quais haviam antes sido tão bem recebidos. Começa, portanto, em 1626, a história espanhola dos sete povos das missões, que iria durar até a expulsão dos jesuítas, até quando foram as missões conquistadas, incluídos nesse período o tempo durante o qual esteve Portugal sob o domínio da Espanha, de 1580 a 1640. E inicia-se a partir de 1737 a história portuguesa do atual Rio Grande do Sul, com a fundação, a 17 de fevereiro daquele ano, por José da Silva Paz, da fortaleza de Jesus Maria José, que viria dar origem à vila de São Pedro do Rio Grande, atual cidade do Rio Grande, na entrada da Lagoa dos Patos.
Lembremos, no entanto, de já haver sido fundada antes, em janeiro de 1680, à margem esquerda do Rio da Prata, em frente a Buenos Aires, por Dom Manuel Lobo, uma fortificação destinada a assegurar aos comerciantes portugueses a realização de negócios com a América Espanhola, fortaleza que daria origem à então chamada Colônia do Santíssimo Sacramento. Havendo esse infausto aventureiro, após tê-la fundado, sido praticamente abandonado à sua própria sorte pela coroa portuguesa, vindo a falecer a 7 de fevereiro de 1683, em Buenos Aires, depois de haver sido derrotado pelas armas e aprisionado pelos espanhóis em ataque ocorrido na noite de 7 para 8 de agosto daquele ano, dali de onde foram então expulsos os portugueses. Através de negociações diplomáticas, foi contudo a posse da colônia do Sacramento devolvida a Portugal pelo Tratado Provisional de Lisboa, de maio de 1681, que dela tomou posse em janeiro de 1683, havendo a colônia do Sacramento se conservado portuguesa até 1705, quando a Espanha dela de novo se apoderou em ação militar, tendo-a conservado até 1715, quando foi restituída a Portugal por força do segundo Tratado de Utrecht, 6 de fevereiro de 1715, vindo a tornar-se definitivamente espanhola em 1777, com base no Tratado de Santo Ildefonso, que restabeleceu, em linhas gerais, o que fora determinado pelo Tratado de Madrid. Aqui eu estou distribuindo com vocês um mapinha que pode ajudar a compreensão desses trajetos diplomáticos. Caminha só. Bem, notemos, contudo, que entre de 1626 a 1637, deu-se ali a catequese do gentil, num período correspondente a 11 anos, contados desde o estabelecimento das primeiras reduções e a expulsão pela primeira vez da colônia dos jesuítas pelos bandeirantes paulistas. Tendo sido fundada em 1626, como registramos, a redução de São Nicolau de Piratini, a primeira surgida sobre o chão do atual Rio Grande do Sul, reunindo os indígenas chamados depois de os 7 povos das missões, sendo a última a de Santo Ângelo, surgida em 1706. Não iremos relembrar passo a passo a sua história. Devemos, porém, registrar a grandiosidade do que ali foi feito, o caráter monumental das ruínas que ali atualmente se encontram, atestando uma atividade altamente eficiente, apoiada por uma organização bem estruturada, apresentando um tipo de desenvolvimento cultural que confere à obra ali realizada pelos jesuítas como havendo sido do mais alto grau de qualidade, principalmente se considerarmos ter sido ela realizada na primeira metade do século XVII, e assinalar o quanto a brutalidade humana atuou nessa época, visando a destruição de obra de tão alta expressão, a tanto levada unicamente pela ganância e atração por lucros, em época durante a qual o índio apresado e vendido como escravo compensava de sobra todos os gastos e riscos de vida a serem corridos por aqueles que partiam para aprisioná-los. Porque os índios que foram capturados pelos bandeirantes paulistas nas missões jesuíticas do Rio Grande do Sul eram alfabetizados, sabiam ler e escrever, sabiam tocar instrumentos musicais, eram escravos altamente
qualificados e, portanto, mais caros do que o escravo comum. Entre os participantes da tragédia que assolou como tormenta as missões, mas não logrou varrê-las da memória dos homens, temos que apontar desde o enriste a mão para o rosto dos bandeirantes paulistas, a fim de acusá-los de bandidos, assassinos e aventureiros, sem qualquer sentido de moral, dormente no pensamento, implacáveis em sua busca por riquezas e inescrupulosos frente aos valores da vida humana, como também para os diplomatas, vestidos com suas vestes coloridas, com punhos rendados e cabeleiras alvas e empoadas, trocando simplesmente como se fossem coisas a colônia do Sacramento às margens do Rio da Pátria pelos 7 povos das missões, a fim de atender os apetites exacerbados das coroas de Espanha e Portugal. Gente sendo tratada como coisa, crueldade inominável. Há de ler-se e reler-se, portanto, visando enaltecê-la, a história heróica das missões do Uruguai. Há de colocar-se no lugar que lhe é devido, no contexto da história, o valoroso papel desempenhado pelos 7 povos das missões. Há de ser lembrada para sempre a figura emblemática do índio Guarani Cepé Tiaraju, a fim de que, com tudo isso, possamos repetir com a ênfase sugerida por Percival Tuparelli, autor deste livro que eu estou mostrando a vocês. Cepé, cepé, brado que repercute à procura de um lugar na história da justiça na América Latina. E para que concordemos com a sugestão feita por Mansueto Bernard, o autor deste livro aqui, o primeiro caudilho rio-grandense, que é sobre a história de Cepé, onde ele diz que deveria existir em cada lar gaúcho ao menos 2 livros: A História das Missões Orientais do Uruguai, de Aurélio Porto, esses 2 volumes que aqui estão, e a história e a viagem às missões e trabalhos apostólicos do padre Antônio Serra, que eu mandei buscar na Livraria Cultura e não chegou a tempo de eu poder trazer aqui. A fim de descrever o que foram as missões, cabe-nos avaliá-las, a princípio em seu conjunto, e a seguir, tomando-se por base as mais preservadas das suas ruínas, as de São Miguel. E registremos então que entre 1630 e 1750, na época do seu maior desenvolvimento, 30 reduções, então denominadas Cidades de Deus, se estendiam ao longo de um território hoje pertencente ao Paraguai, à Argentina e ao Brasil. O sul do Paraguai era ocupado por 8 dessas reduções. E as atuais províncias argentinas de Corrientes e Misiones por 15, em terras do atual Brasil, a noroeste do atual estado do Rio Grande do Sul, existiam 7. Daí a designação 7 povos das missões. Nelas viveram, obtendo excelentes resultados práticos, os jesuítas e os indígenas nelas alojados durante mais de 80 anos, decorridos entre a chegada desses missionários e a sua expulsão do território português em 1767. A partir dessa data, começou o declínio da civilização que fora ali estabelecida. E assim descreveu Aurélio Porto essa fase de decadência. As administrações leigas, a falta de disciplina que os padres sabiam impor, o relaxamento dos costumes cristãos e a disseminação dos vícios corrompem então o caráter das populações missioneiras. Em 1801 tem lugar a conquista das missões levada a feito por José Borges do Campo e um reduzido grupo de rio-grandenses. Incorporada ao domínio português, a província de Missões, que se torna teatro de lutas, é depredada por um ou outro dos
brasileiros que orientais estão se referindo aos uruguaios, a porfia em dezenas de carretas transportaram para toda parte o riquíssimo espólio das missões. E dentro em breve, relegados ao descaso, ruíam os templos majestosos sob as intempéries, e os próprios moradores dos povos os iam sistematicamente destruindo para aproveitar seu material em construções particulares. E mais adiante acrescentou: quando o Brasil proclama a sua emancipação política em 1822, já quase nada existe dessa civilização que floresceu nas missões. Sugestivo é o confronto entre a população existente por ocasião da conquista dos 7 povos em 1801 e a de 1822, representada a primeira, em 1801, por 14.010 indígenas, a segunda, em 1822, 2.350 índios, o que representa que cerca de mais de 11.000 foram exterminados. Não pretendemos aqui discutir com o documento diplomático o Tratado de Madrid. Desejamos somente assinalar haverem os que o idealizaram e redigiram não terem levado em consideração a existência de uma situação de fato, a presença efetiva em terras do atual Rio Grande do Sul de uma numerosa comunidade indígena que não foi consultada a respeito do seu próprio destino, tendo sido esses índios retirados dos seus alojamentos, onde havia anos viviam, depois que os jesuítas foram expulsos das missões que ali haviam construído. E foi em consequência dos trabalhos de demarcação das novas fronteiras entre Portugal e Espanha no sul do Brasil, das dificuldades encontradas pelos que os realizaram, que ocorreu a chamada Guerra das Missões, nela havendo se destacado como guerreiro o índio Guarani Cepé de Araju. Esta guerra não foi, no entanto, senão uma sequência de chacinas, no curso das quais 2 exércitos disciplinados e afeitos à arte da guerra, aparelhados com as melhores armas do seu tempo, se lançaram contra multidões de índios quase indefesos, trucidando-os barbaramente, visando submetê-los às ordens das coroas portuguesa e espanhola, obrigando-os por ato de força a abandonarem os prédios das missões por eles ocupados. Nela surgem 2 perfis de índios missioneiros que merecem destaque: Nicolas Neendiru e José de Araju, este havendo passado a ser conhecido como Cepé de Araju e se tornado São Cepé na tradição popular gaúcha. Por motivos meramente circunstanciais, indo falar agora mais do segundo que do primeiro, por haver ele permanecido mais fixado na memória, através inclusive dos versos que concorreram para nela conservá-lo, reunidos por Simões Lopes Neto no conhecido Lunar do Cepé, por ele colhidos e divulgados pela primeira vez em 1913 em Lendas do Sul, exatamente este livro que aqui está. As primeiras referências documentais a respeito desse índio Guarani foram coligidas por Augusto Meyer e por ele expostas